Olá pessoal, nós temos aqui a dúvida do Marcos Felipe, que ele está comentando naquele meu vídeo sobre a estratégia vencedora no Tesouro Direto, IPCA mais 24, 35, 45. É um vídeo em que eu explico em detalhes, basicamente, como o mecanismo de compras mensais rotineiras, fixas, né? Ou periódicas, compras periódicas é a palavra melhor, como essa estratégia é vencedora nos mais diversos cenários, tanto quando as taxas estão em queda, como é o que aconteceu aí até agora há pouco, agora o mercado está andando de lado, mas no mercado andando de lado a estratégia também vence, e se o mercado por acaso inverter e as taxas começarem a subir, essa estratégia continua valendo, certo? Então, nesse vídeo a gente tem a explicação e tal bem clara sobre isso. Então vamos ver as colocações dele aqui. Tenho minha reserva de emergência no Nubank, ok, então todo o dinheiro a mais é para investir. Perfeito, então a princípio essa pessoa tem uma liberdade já estabelecida. Quero partir para o Tesouro, pensando em pegar vencimentos a curto prazo e sempre manter os aportes mensais no longo prazo. Hoje, qual a recomendação de carteira? Bom, não existe uma carteira única, né, Marcos? A carteira depende do teu perfil de risco, né? Se é conservador, se é moderado, ou se é arrojado, ou se é especulativo, certo? Depende do que é curto prazo para você, e para muitas pessoas curto prazo é 1 a 2 anos, tá? Mas a definição mais correta é curto prazo é menor do que 5 anos, tá? Então, depende da tua personalidade, do teu perfil de risco, depende dos teus prazos, né? E esse teu longo prazo, quanto tempo é? São 15 anos, são 25, são 30? Então tem algumas variáveis, mas em linhas gerais, certo? O que a gente pode dizer assim, ó? Prefixado 22 e 25 mais o IPCA 24 e 35 com aportes mensais, já tenho 35 anos. Ah, tá aqui a informação importante. Não vou me arriscar no IPCA 45. Então, quer dizer, para o IPCA 35, você estaria com 51 anos, tá? Acho super tranquilo, tá? Se quiser um papel longo para considerar esse papel como longo para você, acho que está perfeito. Quanto a prefixado 22 e 25, aí é o seguinte, para esses dois papéis, eu tenho já um vídeo recente mostrando que a margem deles para a inflação projetada, lembrando que inflação projetada, né, gente, não é um dado certo, não é um dado seguro, mas para a inflação projetada eles estão muito bem, tá? Eles estão com uma margem muito boa. O pré-25, em alguns momentos, ele para alguns cenários de inflação, ele chega a ter o dobro da inflação, certo? Se você considerar aí 7% no papel. Bem, mas assim, ó, você continua com o risco da inflação no seu colo, certo? Por outro lado, para uma carteira mais arrojada, eu não vejo nenhum problema no IPCA 25. Por quê? Porque na carteira arrojada, a pessoa já tem a emergência, quer arrojar um pouquinho mais, certo? Ela vai ter que dar uma pensada assim, ó, e o que eu vou fazer se a taxa ah, dos papéis cair, por exemplo, se em 2020 o país volta a crescer de uma maneira um pouco mais forte e, e as reformas estão aprovadas e tal, e a reforma tributária esperamos, né, que não seja tão cruel assim para os cidadãos, né? E que essas reformas estejam, enfim, ajudando a economia, esteja tudo andando, e que o país, enfim, resolvido fiscalmente, não precise mais pagar tanto juro no mercado para poder se financiar. E aí a taxa vai cair, né? Vai terminar o ciclo de queda. A gente acha que o ciclo de queda da Selic termina no fim deste ano.
e 2020 seria um prazo aí para as coisas se acomodarem, para a economia começar a crescer e as taxas nos papéis começarem a cair mais, porque o risco vai começar a ficar praticamente inexistente. Qual risco? O risco do país dar um calote, porque é exatamente isso que mede as taxas do Tesouro Direto. Quanto mais alta a taxa, maior o risco do país não te pagar. Por isso que ele tem que pagar uma taxa. Por exemplo, hoje que o Brasil paga 7% num Tesouro pré-fixado 2025 e que no pré-fixado 21, 23, 21, né? Lá em 2016 pagava 17%. Por quê? Porque naquela época se tinha uma percepção de que o risco do país dar um calote na sua dívida era muito maior, mas muito maior em 2016 do que hoje em 2019. Hoje em 2019 ninguém fala que o Brasil possa dar um calote, certo? Porque a situação aqui é completamente diferente da situação da Argentina. Pois bem, então eu consideraria o seguinte: Tesouro pré-22, considerando o ciclo de cortes da Selic, ele pagando aí 6%, 6,05%, 5,95%, enfim, as taxas do dia, está valendo a pena, muito a pena para curto prazo, se a Selic for para 5, 5,25, 4,75, quem sabe, está valendo muito a pena. O 25, eu acho que é bom, estou começando a mudar a minha opinião, tendo em vista essa margem contra a inflação, mas estando ciente do risco da mesma. Perfeito. IPCA 24 é se você tem aquele prazo semelhante ao 25, mas não quer correr o risco da inflação. Então, se o seu perfil é mais conservador, nem compre o prefixado 2025. Compra só IPCA mais 2024 e 2035. Não há problema algum em fazer uma carteira assim, ó, de aportes de 50% no IPCA 24 e 50% no IPCA 35, sem problema nenhum. Tá? Isso aí vai ser bem rentável e vai bater o CDI. Isso eu te garanto, isso é certo. Bom, vou colocar aqui uma questão, porque pode haver pessoas no canal que também tenham 35 anos e que topam arriscar no IPCA 45, porque a pessoa estaria com 61 anos, que para alguns pode ser uma idade boa para se aposentar, ou para pelo menos, como é que eu posso dizer, reduzir o ritmo, né? Já que legalmente você não vai poder se aposentar. Vamos colocar então como reduzir o ritmo. Aí a pessoa pode fazer uma carteira IPCA 24, 35 e 45? Pode. Para isso nós temos duas sugestões no canal. São a carteira para empatar com o IMAB do Itaú, certo? E a carteira para ganhar do IMAB do Itaú, certo? Eu tenho vídeos explicando como é que elas são. Elas basicamente incluem esses 3 títulos, certo? E é super seguro, super tranquilo. Claro que em momentos de estresse do mercado, os papéis mais longos, então pré-25, IPCA mais 35 e 45, vão sofrer mais. Mas é questão de resolver o estresse econômico, deixar passar aquela onda ruim, você continuar com o aporte mensal. Naquele mês, por exemplo, em que houver o problema, que a carteira eventualmente ficar negativa, você vai comprar mais, conforme eu mostrei aqui na estratégia vencedora. Tá? Quer mais detalhe, quer entender o porquê que vai comprar mais? Olha bem o vídeo, que fica bem claro ali no vídeo que você não precisa fazer nenhum esforço para esse fato acontecer. Quando a taxa aumentar e o preço do título cair, você acaba comprando mais. Bom, muito bem. O que mais que daria para comentar? E quem tem menos idade? Quem está pensando assim, eu tenho 20 anos, 25 anos. Bom, para essa turma aí eu posso dizer, bom, então você pode se dar ao luxo de fazer um desenho maior em papéis mais longos. Porque em tudo ou mais dando errado, e você é bastante jovem, o que acontece? Você vai ter o prazo para ficar no papel até o vencimento, certo? Você não tem risco nenhum, certo? Tendo o prazo. E compreendo que o Marcos aí, com 35 anos, não queira arriscar no 45,
porque, enfim, ter que esperar até os 61 anos, para ele pode ser um pouco demais, certo? Então, pessoal, é isso. Eu acho que eu pude contribuir aí com algumas ideias, não só para o Marcos, mas para as demais pessoas. Eu vou colocar aqui que eu vou responder para ele em vídeo. Vamos botar aqui, obrigado pela pergunta. Vou responder em vídeo. Abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.